Quando detectamos estruturas nas profundezas do espaço que nem deveriam existir no papel, quem está errado? O universo ou nossas teorias? Há 2 anos, o telescópio James Webb tem usado sua visão infravermelha para explorar as estruturas mais distantes e antigas do cosmos. Ele tem nos mostrado repetidamente que os crescimentos reais do universo não estão particularmente interessados em nossos modelos, e que sua mera existência mergulha a cosmologia estabelecida no caos. Por exemplo, os especialistas ainda não conseguem explicar como, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, já poderia haver galáxias tão grandes e massivas quanto a nossa Via Láctea hoje. E, no entanto, este não é de forma alguma o único mistério que Webb agora adicionou aos mapas estelares. Ele também nos mostrou as flores inesperadas que o mundo planetário do universo pode produzir. Algumas coisas simplesmente pertencem umas às outras. Dia e noite, fluxo e refluxo, ou um planeta e sua estrela hospedeira. Isso não é nenhuma surpresa, já que todos os mundos planetários em nosso sistema doméstico orbitam o poderoso Sol. E se olharmos além do horizonte cósmico, reconhecemos que os exoplanetas são simplesmente distinguidos pelo fato de orbitarem uma estrela diferente do Sol. Mas você sabia que também existem planetas por aí que quebram esse padrão fundamental e, em vez disso, fazem sua jornada pelo espaço sem assistência estelar? Essas estrelas solitárias são conhecidas como planetas desonestos, e estamos lidando aqui com corpos celestes que foram ejetados de seu sistema original após sua formação, ou que nunca foram gravitacionalmente ligados a uma estrela em primeiro lugar. Os últimos também são conhecidos em círculos especializados como subanãs marrons, e seu nascimento não ocorreu como de costume em um disco protoplanetário, mas assim como com estrelas ou anãs marrons através da contração de uma nuvem de gás estelar. No entanto, é da natureza das coisas que tais solitários planetários sejam comparativamente difíceis de detectar nas vastas extensões do espaço. Afinal, eles não brilham na luz visível e dificilmente refletem a luz das estrelas. E ainda assim, com a ajuda de telescópios infravermelhos, é possível detectar planetas desonestos ou candidatos a eles com base em sua própria emissão de calor. Na verdade, nossa investigação anterior da nossa vizinhança galáctica nos mostrou que planetas desonestos não são de forma alguma tão raros quanto se poderia supor. Na realidade, eles são abundantes em nossa galáxia. Especificamente, os astrônomos agora estimam que há quase o dobro de planetas desonestos do que estrelas na Via Láctea. Em outras palavras, se nossa galáxia abriga cerca de 100 a 300 bilhões de estrelas, ela também tem cerca de 400 bilhões de planetas flutuando livremente. E como sabemos agora, há uma região em particular que abriga um número particularmente grande de planetas desonestos: a nebulosa de Órion. O que Webb descobriu na nebulosa de Órion em termos astronômicos, a nebulosa de Órion está praticamente na nossa porta. E como a nuvem colossal de gás interestelar não está apenas a 1.350 anos-luz de distância de nós, mas também é um dos berçários de estrelas mais ativos em nossa vizinhança galáctica, ela se tornou um objeto popular de estudo nas últimas décadas de pesquisa. Especialistas estimam que cerca de 2.800 estrelas jovens estejam adormecidas dentro da nebulosa de Órion, e a vizinhança imediata também é adornada com incontáveis corpos celestes cintilantes. Mas para literalmente lançar uma nova luz sobre o bem conhecido telescópio James Webb, apontou sua câmera infravermelha próxima NIRCam para o berçário estelar alguns meses atrás, e capturou 2 mosaicos de grande angular da nebulosa de Órion. Eles consistem em mais de 3.000 imagens individuais, e eles revelaram algo que não se encaixa no quadro astronômico de forma alguma. A saber, acredite ou não, 40 planetas voando livremente de uma só vez, que, como já mencionado, vêm sem uma estrela-mãe. Embora planetas desonestos tenham sido descobertos na nebulosa de Órion no passado, esses representantes são corpos celestes particularmente massivos, os chamados objetos binários de massa de Júpiter, ou em resumo, jumbos. O fato de essa descoberta ter sido recebida com surpresa, para dizer o mínimo entre os pesquisadores, é principalmente porque os jumbos fazem jus ao seu nome ad absurdum, porque realmente parece que esses planetas solitários na nebulosa de Órion ocorrem em pares. Então, qual é o pano de fundo dessas constelações inesperadas?
Felizmente, os pesquisadores conseguiram descobrir algumas características básicas dos jumbos imediatamente após as imagens de Webb terem sido tiradas. De acordo com estes, estamos lidando com astronômicos precipitados aqui que têm apenas 1 milhão de anos e temperaturas de superfície de cerca de 1000 graus Celsius. Mas como os jumbos acabaram em números tão grandes e em pares na nebulosa de Orion, por que os jumbos são tão misteriosos? Bem, só podemos especular sobre isso neste momento. E o mesmo se aplica à questão do que esses jumbos realmente são. A primeira teoria é baseada na suposição de que os jumbos nasceram em uma região da nebulosa de Orion que era muito pobre em matéria para formar estrelas reais. Como não havia hidrogênio suficiente disponível aqui para a formação de estrelas e a ignição da fusão nuclear, poderíamos, portanto, estar lidando com uma coluna de estrelas fracassadas. Alternativamente, no entanto, há também a hipótese de que os jumbos inicialmente cresceram da maneira normal para se tornarem gigantes gasosos como Júpiter e foram, em última análise, literalmente expulsos de seu sistema doméstico por um evento desconhecido. E embora os especialistas enfatizem que consideram a teoria da expulsão a mais provável, eles também admitem que não sabem por que os corpos celestes foram separados de suas estrelas mãe em pares. Uma explicação clara soa diferente. Mas dada a constelação dos gigantes, é possível que estejamos lidando aqui com o resultado de um evento aleatório. Afinal, o fato de que os corpos celestes sempre vêm em pares é unido pelo fato de que todos eles têm uma estrutura e massa comparáveis. Em vista disso, alguns cientistas apontam que talvez devêssemos admitir que nossos modelos para a formação e evolução de planetas são provavelmente tudo menos completos. Em outras palavras, as estruturas na nebulosa de Orion podem ser baseadas em um mecanismo fundamental que atualmente é completamente desconhecido para nós. Quem sabe, talvez a estrutura correspondente represente não apenas um produtor estelar diligente, mas também uma fábrica jumbo totalmente desenvolvida. Se a densidade de hidrogênio aqui for sempre distribuída em certas regiões de tal forma que nunca possa produzir uma estrela real, mas sempre dois objetos semelhantes a planetas gasosos que são gravitacionalmente ligados um ao outro, não falaríamos mais de uma coincidência, mas sim de um padrão fixo. E embora essa abordagem possa parecer plausível, ela ainda está aguardando confirmação oficial. O que agora foi oficialmente confirmado, no entanto, é a descoberta de que o telescópio James Webb detectou uma série inteira de objetos que deixaram os especialistas coçando a cabeça sobre como o Webb está levando a cosmologia aos seus limites. Como mencionado no início, isso inclui, acima de tudo, as galáxias impossíveis que já existiam 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, e que, apesar disso, já continham até 100 bilhões de massas solares de estrelas. A razão pela qual as estruturas se tornaram conhecidas como destruidoras do universo é que elas estão em forte contradição com a cosmologia atual. De acordo com nossas teorias, simplesmente não havia matéria normal suficiente em um estágio tão inicial para formar tantas estrelas em tão pouco tempo. E assim como com os jumbos, surge a questão de quão completa é nossa compreensão teórica da evolução cósmica e o quanto ela, em última análise, corresponde aos processos reais no universo. Não menos confuso é o gigantesco buraco negro que o telescópio James Webb identificou em uma galáxia igualmente muito antiga. Isso já estava presente 770 milhões de anos após o Big Bang. E apesar de tudo isso, um monstro gravitacional de mais de 1 bilhão de massas solares dormia em seu centro. Especialistas analisaram qual mecanismo de alimentação permitiu que o buraco negro crescesse a tais dimensões tão cedo. Mas eles não encontraram nada em comum. Em vez disso, o fundo do objeto parecia surpreendentemente normal, de modo que o mistério cósmico, no fim das contas, só se aprofundou. Em outras palavras, o buraco negro supermassivo já estava completamente maduro quando o cosmos tinha apenas 5% de sua idade atual. E não temos explicação para esse surto de crescimento desconcertante. E então há também o problema da chamada tensão de Hubble. Em princípio, a constante de Hubble indica a taxa na qual o universo está se expandindo atualmente. Mas, estranhamente, pesquisas anteriores já haviam revelado uma discrepância inexplicável. Enquanto a determinação da constante de Hubble, levando em conta a radiação cósmica de fundo,
é teoricamente de 67 km por segundo por megaparsec, os valores medidos reais acabaram sendo significativamente maiores. Se levarmos em conta gigantes vermelhas, supernovas ou o tipo especial de estrela chamada cefeidas, de repente obtemos um valor de 73 km por segundo por megaparsec. Então isso foi um erro sistemático de medição no passado? Infelizmente não, porque as observações do telescópio James Webb confirmaram mais uma vez a tensão de Hubble. De acordo com os especialistas, a expansão mais rápida do universo pode ser causada por um processo ou força que ainda não foi levado em conta no modelo padrão cosmológico, por exemplo, uma forma exótica de energia escura ou matéria escura. Mas também é possível que tenhamos entendido mal as verdadeiras propriedades da gravidade, ou que existam partículas ou campos por aí dos quais nenhum pesquisador ainda ouviu falar. E agora vem um chamado ousado para se inscrever que você deveria ter ouvido. Convidamos você a apertar os botões curtir e se inscrever para nunca mais perder nenhum vídeo nosso. Nos vemos em breve.